Aula: Fundamentos, Equilíbrio e Desenvolvimento Mediúnico com Senhor Sete. Tema: Nascidos na Terra, Filhos da Luz. Você se apresenta, agradece a presença de todos. É oportunidade a mim. A fim de poder unir esse toque, eu vou falar que vamos respirar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Feche seus olhos. E eu vou tocar. Um a um, a um e a um. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. E sempre falo que isso também me inclui, que somos nascidos na Terra. Porém, não somos filhos da Terra. Somos filhos da luz. Somos filhos do Uno. Essa é a sua origem. Esquecida ao tempo. Encoberta pelo véu da carne. E é essa consciência primordial, fundamental, que temos que ter a fim de fato poder saber quem somos. Como você falou, André Suré, perfeito, filho, que temos de dar a oportunidade de nos conhecermos. Porém, eu falo que se acho que sou matéria, que advenho da terra, como eu posso imaginar que sou luz? E falo que somos luz e vocês envolto a matéria. Somos alma. E quando eu desencarne, que é isso que me desimpede de vocês, a carne, pois somos todos iguais, tomamos a consciência, quando fora da carne, que os prazeres da carne, que é a busca pela labuta da matéria, ela é fugaz. Ela é um momento instantâneo. De pouca valia. Mas pelo que eu falo que esse é um breve instante da entrada ao plano. A consciência desses ciclos. Pois vivemos em ciclos. E vocês são um ciclo que estão em carne. Porém, são luz. Ei, esse é só um pequeno ciclo da jornada da vida.
Então, como vocês podem enaltecer tanto a disponibilidade do seu tempo a tão pouco proveito que vão fazer na sua jornada? Ei, vocês são muito mais alma do que carne, pois a tua extensão de vivência neste plano, ela é absolutamente maior do que a possibilidade instantânea da carne, da matéria. E muitos falam para mim, eu não tenho tempo de ver isso. Como você se permite a não ter tempo de olhar para você? E fala você, aquele que acendeu a luz ao desencarne, percebe que a única importância, a vital importância, é aquilo que você oferece para a sua alma e não para a sua matéria. Então, eu falo que enquanto vocês não tiverem a consciência que vocês são filhos da luz, não filhos da terra, onde vocês são alma, muito mais que matéria. Como vocês querem buscar a ordem da vida? Mesmo pelo que eu falo que ordem é luz. Desordem é treva. E a alma, ela está em volta nessa camada escura, que é a matéria. É. Então eu falo que na escuridão da sua matéria, lá dentro, vocês são luz. Vocês são alma. E, portanto, busque ordenar a vida a fim que você destine pelo menos uma parte do seu tempo à sua alma. Falei com isso ontem, você, né, filho? Ei, não sei o que é, eu faço, estou insatisfeito, e meu tempo, ele parece que não vai à frente, não vai nem atrás. Ei, o que lhe satisfaz? E muitas vezes eu não entendo o que me satisfaz, porque não me conheço. Eu não me permito me conhecer. Eu acho que a vida é essa rotina onde tudo acontece naquilo que é ilusório. Instante, matéria. Ilusório, isso não é verdade. Isso é só um breve instante da vida. Então, esse sentimento, ele entra em convulsão. Porque, de fato, ele não se encaixa com o seu próprio ser. Principalmente quando você está em busca de alguma coisa que muitas vezes a maioria não sabe o que é. Não tem nem a consciência que é, mas eu estou insatisfeito do jeito que estou. E eu falo que isso, muitos buscam as religiões. Eu falo, esse é um caminho, é certo. Mas eu falo que muito mais que as religiões que são regradas, e muitos, é claro, que precisam de regra, a fim de poder buscar essa introspecção. Mas eu falo que independe da religião. Isso é religiosidade. É a capacidade de poder entender que somos alma, absolutamente alma. E é ela que precisa ser enaltecida, ela que precisa ser engrandecida, ela que precisa absorver tudo aquilo que a vida pode oferecer. Ei, e todos, encarnados e desencarnados, têm a oportunidade, chamo de oportunidade da vivência. E é isso que traz experiência. Vivência. E eu falo que toda vez que vem a oportunidade à sua frente, ela é nunca um castigo. Por mais penitência que seja, ela é uma oportunidade.
E falo que somos luz, como eu falei a princípio. Advemos da luz, somos a criação da luz. Que essa luz infinita, que é Deus. Deus é nosso Criador. Somos uma centelha, uma fração dele. Ei, como você, imagina você, o seu pequeno, a sua cria, como você vai querer o mal a ele? É claro que tudo aquilo que você proporciona a ele é a fim de ele buscar aprendizado, conhecimento, a fim que ele possa se lapidar ao melhor rumo da vida. É, e assim Deus conduz a nossa vida como o melhor planejador. Onde ele te dá as oportunidades minuciosamente planejadas, a fim que você consiga crescer e acrescentar a sua alma, não a sua carne. A carne ela é simplesmente uma forma de se adaptar à entrada de um plano. Por isso que entro em cargo. Adaptação, única e exclusiva adaptação de energias. Somos energia, pura energia, é isso que somos. Então eu falo que, a fim de poder compreender isso, eu tenho que fazer um mergulho para dentro e ver que dentro dessa escuridão, que é a carne, há um brilho vigoroso, que é a sua alma. E é só assim, compreendendo que somos essa luz envolta a esse véu da carne, que é o grilhão que aprisiona a sua alma, onde tomamos a consciência a ela e deixamos que essa luz brilhe de tal forma que se perca a forma. E a forma é da matéria, não da luz. Então temos de vislumbrar essa forma sem forma, que é a luz que somos. Então eu falo que estamos sempre prontos e temos de estar sempre prontos à busca da perfeição, pois essa luz é perfeita. Muitos falam, isso é impossível. Eu falo, não. Deus é perfeição. Se você é a centelha dela e somos a centelha deles, eu falo que teu objetivo e teu único objetivo, a vida, é buscar essa perfeição. Não devemos ter outro objetivo na vida, a fim de poder triunfar de fato e ser agressivo, a fim de podermos ser englobados novamente à eternidade. O que é finito? A vida é finita? Não, a vida é infinita. Se assim fizermos a unificação ao todo, pois o todo ele é infinito. O que é finita é a matéria. E mesmo a energia, se ela não entra a essa busca da perfeição, como já falei, ela vira uma ideia falida. Uma ideia falida, ela é simplesmente esquecida. E no momento que ela é esquecida, é sucumbida. Então temos de ser uma ideia que deu certo. Essa é a verdade. E qual é a ideia que dá certo? É aquela que flui, que vai à frente, que vai em busca dessa perfeição, que vai em busca a se unificar a essa luz divina, essa luz infinita, onde a sabedoria, ela não vem do externo, não vem do paralelo. O conhecimento sim vem do paralelo, a fim de poder aguçar o intelecto, a sua mente. A sua mente ela tem que andar em paralelo ao seu ser, que ele é o sentimento. Ele é o condutor e deve ser o condutor da vida, pois é ser munido de toda a sabedoria infinita, a sabedoria divina. E o seu intelecto, ele tem que ser simplesmente o realizador, para buscar de fato essa potencialidade
de sermos perfeitos. E eu falo potencialidades, porque temos essa potencialidade de sermos perfeitos. Isso não é uma ilusão. Essa é a verdade. Todo o resto é ilusão. E, de fato, te colocaram de forma minuciosamente preparada, que a perfeição não existe. Que vocês jamais vão atingir a perfeição. Isso é balela. Somos seres nascidos da perfeição. Somos seres nascidos de Deus. Somos seres de luz. E, portanto, temos todas as habilidades. Todas as habilidades. Ele fala, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Basta lapidar. Se você se empenhar a tudo aquilo que você quiser enveredar, você vai conseguir fazer algo com perfeição. Então eu falo que isso é empenho, é busca, é dedicação. Mas como muitos falam para mim, eu não tenho tempo. Criar uma forma de retirarem o tempo, a fim que a mentira se tornasse verdade. Mentiram para vocês. Por gerações, não propositalmente, porque assim foram conduzidos e tornaram isso uma verdade. Então, como você falou, isso aí vem lá de trás, vem lá do fundo, que nem sei para onde vem, nem sei como veio, só sei que veio. Ele veio. E com isso eu fui guardando tudo isso como uma verdade absoluta da minha vida. Isso é uma mentira. E te colocaram isso de forma minuciosamente planejada, a fim que você acreditasse que tudo que você precisa na vida são as condições da matéria e os prazeres da carne. Onde você dedica todo o seu tempo, e quase todo o seu tempo, onde você não tem, às vezes, o relacionamento entre os seus, a fim de poder trazer ideias, se iluminar, se autoconhecer. Então vocês entram a tal rotina, que o seu tempo fica tão escasso, que o único tempo que tenho é aquele para poder fazer o descanso do meu físico e ficar completamente perdido no meu ser. Isso gera insatisfação, é claro que gera. E eu falo que você entra em tamanha convulsão que não sei mais aquilo que de fato me faz feliz. E muitos falam, eu tenho só momentos de felicidade. Eu falo, não, você não tem nenhum momento de felicidade se assim for. Se você achar que você só tem momentos de felicidade, você está se enganando. Você tem momentos de alegria. Você tem momentos de prazer. Felicidade não é momento. Felicidade é plenitude. Felicidade não vem da lateralidade, não vem dos fatos. Felicidade vem do ser. Felicidade vem do reconhecimento do seu próprio ser. De você sentir de fato que você é luz, que você é radiante. Você não precisa esboçar a palavra. É o sentimento. É o sentimento que ele é um efluxo. Ele vem de dentro e vem transbordando. Ele não simplesmente preenche, ele transborda. E no momento que ele transborda, não precisa ter a palavra colocada. E eu falo que a palavra, ela vem de forma silenciosa, pois ela é uma eclosão de sentimentos e vibração. Tudo a vida é vibração. E é isso que de fato temos de perceber. O quanto vibramos e para que vibramos. E para quem vibramos.
É. Não tomamos nem atenção com isso. Por que vibramos, com quem vibramos e para que vibramos. E muitas vezes eu entro nessa baixa vibração porque eu olho para a lateralidade e subjugo a minha capacidade. Eu falo que não existe comparativo. Cada ser ele é único. Ele é um fragmento, e um fragmento não é igual ao outro. Eles podem ser parecidos, mas jamais serão iguais. É por isso que essa, de forma planejada, soltou as centelhas, fragmentos distintos, a fim de poder absorver a plenitude do conhecimento. Se soltasse tudo igual, todos teriam o mesmo resultado. Então não precisa ser fragmentado. É coisa fácil de ser entendida. E falo que a vida ela é uma jornada simples. E eu falo que, como vocês, a entrada ao plano, a carne, se tomam consciência ao meu coração, ele irradia sentimento. E se eu seguir essa vertente que o meu coração está falando, que esse sentimento está eclodindo, eu só tenho que realizar a única certeza que tenho, porque o sentimento ele vem sempre a uma linha. Ele não vem diversas. Ele vem sempre a firmeza de uma única linha. É seu intelecto que ele é analítico. Sua emoção não é analítica. E eu falo que analítico, porque ele vai lá e analisa, ele esquarteja, a fim de você poder compreender, fazer uma análise. Como é feita uma análise? É o esquartejamento de qualquer coisa. Arrebenta uma coisa para poder analisar. É assim que é feita a análise. Não é esse, filho? Eu arrebento aquilo para poder analisar. E como você vai querer arrebentar a sua vida? Fracionar toda ela? Ter múltiplas escolhas? E não se dirigir para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Porque são tantas possibilidades que eu me perco dentro delas. Seu sentimento não. Ele é único. Ele vem a uma explosão. E como eu sempre falo, a primeira coisa que te bate é o seu sentimento. Depois você refreia ele e analisa. Aí é essa aí que você se perde. Não preciso fazer isso. Meu coração, ele é firme. E eu falo que toda vez que eu subjugo meu coração, que eu esqueço dele, eu aprisiono a minha alma. Ponho ela acorrentada à escuridão da treva que é o corpo. Somos nascidos da terra. Não somos nascidos da terra. Só nascemos na terra. Porém, somos nascidos da luz. É isso que proporciona e impulsiona toda a energia do seu corpo. É algo. Mesmo pelo quê? Se você observa um corpo sem alma, ali nada é. Absolutamente nada é, sem nenhuma expressão. Então, eu falo que, como crianças, que o instinto ele é aflorado, pois não tem o jugo. Se permitam assim ser. Mesmo pelo quê? Vocês estão no primeiro estágio desse plano, a entrada dele. Tenho todo o tempo afloramento dessa capacidade. Mas quando criança, eu falo que é muito mais fácil o aprendizado. Então, vamos tomar atenção sobre isso, a fim que da base saia um aprendizado
de facilidade, a fim de poder galgar a vida. E falo que, quando assim não é, eu falo que fico amarrado. Mesmo depois de desencarnado, a esse véu que me aprisiona a matéria. E falo isso com propriedade, pois fiquei amarrado à matéria por muito tempo. Achando que, de fato, a forma com que tinham me ensinado era a expressão da verdade da vida. Mesmo pelo que quem ensinou foi o meu antecessor do meu antecessor. Julgava aquilo com a verdade absoluta. Ei, não fizeram isso por mal, tenho certeza disso. Fizeram por plena ignorância. Ignorância minuciosamente tramada, a fim de fato, você ser um escravo eterno da matéria. A fim que você não trilhasse esse caminho da luz, a fim de acrescentar e se eternizar, a fim de você ser finito. Não somos finitos. Somos infinitos se assim arbitrarmos. E tudo isso é questão de arbítrio. Nada mais. Por isso que falo que a vida é simples. Se eu seguir meus sentimentos, habitar pela lisura das minhas ações, eu falo que o universo conspira a seu favor. Muitos falam, eu tenho que labutar, não tenho. Eu falei, gente, não tem nada. Você só tem que entender aquilo que é, e entrar nessa sinergia, dessa vibração, que é amor. Amor por ele, amor por ele, amor por ele, amor por ele, amor por ele. Amor pelo aquele que não te quer, inclusive. Mesmo pelo quê? Ele é uma centelha nascida da luz. Querendo ou não querendo, só está envolto a treva. Então, como você não vai amar a luz que faz parte de você, que faz parte desse povo? Só por pé de ignorância. Então, eu falo que no momento que eu consigo conceber esse amor fraternal que nos une de forma homogênea, onde todos fazemos parte da mesma criação, eu falo que esse amor começa a conspirar a seu favor. Onde tudo acontece sem eu precisar de tanto empenho, de tanto esforço, onde de fato muitos falam só existe evolução se tiver resistência, se tiver sofrimento. Mais uma balela. Não posso conceber isso. Só consigo conceber que foi feito a fim de poder tangenciar de forma harmônica, de forma prazerosa a vida. Não cabe outra forma. Não pode existir outra forma. Qualquer outra forma é obscuridade. Não é verdade. É ilusão. Então eu falo que a maioria da maioria vive na ilusão. Como assim? Jesus, com tanta propriedade, falou que poucos são os evocados. Todos são vocados, todos têm a vocação. Mas todos, ou poucos, se lembram de evocar essa vocação. Então eu falo que muitos e milhões rumam em direção à fonte, mas poucos, muito poucos,
adentram a núpcias. Consolidam essa união com essa luz infinita. Mesmo pelo quê? Nem sabe por onde, né, filho? Nem sabe por onde. E eu falo que, a fim de você poder perceber isso, a primeira consciência que tenho que ter, que eu não sou filho da terra, eu sou só nascido na terra. Que eu sou filho da luz, que eu sou uma centelha, uma fração da divindade, que o Cristo habita dentro, sem lateralidade. E eu falo que a lateralidade, os relacionamentos, são periféricos. E a comunhão, ela é vertical. Onde tenho que buscar essa luz na vertical. Eu nunca tenho de reclamar. Se eu reclamo, eu tenho a solidariedade de um, a solidariedade do outro. Mas que me adianta isso? Eu tenho que clamar, entrar nessa convergência, entrar nessa comunhão, a fim que eu clame, que eu solicite aquele que de fato faz fundamento, e não a lateralidade, que é o máximo do máximo, vai ter compaixão pelas minhas costas. Ninguém é digno de boto sentir pena. Esse é o pior sentimento que você pode ter. Esse é o pior sentimento que você pode receber. A pena do outro. Então eu falo que nunca se coloque nessa situação. Não esbace a fraqueza de forma lateral. Solicite a Deus que Ele firme seus pilares, a fim de fato você poder entrar nessa cadência, nessa vibração que lhe é alta, não é baixa. Toda vez que eu reclamo, eu entro nessa lateralidade, dessa baixa vibração. E eu falo que quando o outro ainda fica com pena de você, baixou mais ainda essa vibração. Aí sim, eu falo que você está amarrado aos grilhões da treva. Porque vibro assim, vislumbro assim, e minha vida será assim. Por isso que falo, quando desejo muito uma coisa, eu falo que eu clamo. Nunca temo, porque isso me leva a baixa vibração. O temor, eu falo que é a falta de fé. Falo que fé é a certeza dessa providência. Se eu tenho a consciência que eu sou filho da luz, que Deus está em mim, que eu tenho essa potencialidade de modificar, quem pode contra Deus? Nada. Nada. Absolutamente nada e de ninguém. Pois esse é o Criador, planejador, que Ele é o seu pensamento, a sua vontade. Ele pode transformar toda uma eternidade. Então, se penso que é assim, nada me pode demorar. Nunca conspiro contra mim em pensamentos, pois eu falo que somos nascidos desse pensamento. Temos a capacidade de cocriar. Então, toda vez que penso, materializo. Então, sempre penso a meu favor. Nunca penso contra mim. Então, com isso, coloco o medo de lado, afasto os grilhões, desabrocho a luz que existe dentro de mim. Tão simples quanto isso. Por isso que falo que a vida é simples. Não tenho que tornar ela de forma complicada.
Aí, falei bastante. Vamos só a um exercício, antes de a gente abrir as perguntas. Então, eu quero que você respire pelo seu nariz, mentalizando esse 4. Então, enchi no 1, 2, 3, 4. Comece a soltar devagar, bem devagar, a fim de poder chegar até o 8. Respire 4. Solte. Me atento só nessa respiração, mais em nada. Os pensamentos que passam à mente, é só não colocar resistência. Eles vão e se esvaziam. Não pense mais. Respire em 4. Solte em 1. Nessa mesma cadência respiratória, sem parar ela, toma atenção aos meus batimentos. Sinta esses batimentos. Sinto esse batimento em cada parte do meu corpo. Sinto meu corpo vibrando em cada batimento. Essa energia fluida, incontrolável, desses seus batimentos. Essa é a sua energia. Sinta essa energia expandindo dentro do seu corpo. Enxergo essa luz dentro de mim. Sois luz. Enxergo essa luz. A luz firme e forte ao topo da sua cabeça. A luz irradia a sua mente.
pelo topo da cabeça, sinto uma luz que vem de cima, fazendo aqui que essa luz ao topo da minha mente fique cada vez mais clara. Ecoando na sua mente a luz e a vida. Unindo essa luz de dentro, essa luz do alto, preenchendo todos os, iluminando sua alma. Sendo a luz e a vida. Igualando a luz de cima com a luz de dentro. Tornando-me uno com essa luz. Isso é você. Essa luz irradiante. Eu me sinto irradiante. Eu me sinto luminoso. Sendo a luz, a ressurreição e a vida. A luz transforma. Encobrindo o véu da carne. Sois luz por dentro. Sois luz por fora. Unido
essa luz infinita. Essa luz ganha espaço ao externo, perdendo a forma do seu físico. Sendo um exercício da sua conexão com essa luz infinita. Que cura o corpo, que expande a alma. Sinto só essa luz no todo. Perdendo a sensibilidade do físico, buscando a sensibilidade no todo. Sim, a vibração dessa luz. Da forma do sem forma. Uma explosão de energia. Transcendendo todo o espaço. Se libertando do ciclo.
devagar começa a regredir a expansão dessa energia, a expansão dessa luz. Tangenciando essa luz ao seu físico. Desconectando aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. Abro meus olhos. Lentamente. Faça isso ao seu tempo. A sua vontade. Mexe os seus músculos. Movimente a sua matéria. Tome consciência novamente do seu físico. E esse é o exercício da sua conexão com essa luzinha. Permitam que pelo menos, uma vez no seu dia, você entre nessa conexão, a fim que, de fato, vocês possam reconhecer e igualar aquilo que está embaixo com aquilo que está em cima. Reconheço, busco conhecer ou reconhecer do meu próprio ser. Simples. Bem simples. Alguém faz dúvida ou pergunta sobre exercício? Sobre esse exercício? Vai em frente. A sua vontade, mesmo pelo que, depois a um trânsito desse, se sente tão repleta, que difícil querer jogar isso fora. Claro, você luz. Por quê? Você só consegue ver luz, filha, por um único motivo. Porque você é luz. Eu falo que nenhuma escuridão consegue enxergar luz. Só os meios afins que conseguem se reconhecer. Nem o meio contrário, aquele que você não conhece, consegue conectar. Então eu falo que você só consegue perceber a luz porque sois luz. Porque você é filha da luz. Só por isso. E eu falo que quanto mais eu treino, mais fácil é essa minha conexão. Mais eu vou desabrochar, encobrindo o véu da carne. E é isso que eu falo, que sem palavras, eu irradio a minha luz. Eu não preciso soltar a palavra a fim de ser o verbo. O verbo vem sem palavras. O verbo vem na emanância, nessa vibração que tu és. Luz. E é simples assim. Quanto mais eu treino, mais eu sinto. Quanto mais eu sinto, mais eu firmo. Quanto mais eu firmo, mais harmonia vivo, mais conhecimento adquiro pela sabedoria em troca com o de baixo, com o de cima, se igualando, tocando essa sabedoria.
onde nada eu preciso ir fora, porque tudo que preciso está dentro. Essa é a simplicidade da vida. Se você imaginar que você depende única e exclusivamente de você, de mais nada, de mais ninguém, ficou simples. Absolutamente simples. Você tangenciar a vida. Mesmo cercado pela mais obscuridade mundana possível. Ei, não me contamino, eu contamino com essa minha luz. Isso é uma semi-verdade, mas continua. Existe uma relação nominal, onde você consegue conceber sem se relacionar. Jesus foi exemplo disso. Nominal. É por isso que esse aí gritava aos grilhões, ser o filho do homem. Porque a relação foi nominal. Então, está tangenciando e mostrando como ele foi exemplo, que existe a possibilidade. Basta ser atingido. Mas eu falo que, como você falou, a maioria precisa desse relacionamento. Mas esse relacionamento, mesmo em carne, ele transcende a carne. Sentimento. Ele é amor. Continue com o seu raciocínio. Não. Deveria ser. Mas aí a gente tem tanta coisa também, porque não existe a conexão. Existe só o prazer da carne, não o amor. E muitos confundem o prazer com o amor e são escravizados ao prazer. É por isso que não tem a cumplicidade. Se eu estou escravizado ao amor, não sinto o prazer da carne. Sinto o prazer do amor. E as pessoas não entendem. E aí, acabam julgando, você nunca está sozinho. Olha aí. Somos todos irmãos. Convivemos nessa fraternidade se assim entendemos. Basta compreender que somos isso. Que a luz, ele irradia nela. Em todos. Em tudo. Em tudo. Tudo é uma escala evolutiva. E pertencemos a essa escala evolutiva. Por isso que temos de compreender os ciclos da vida. Por isso que eu falei, ao final desse exercício, esqueça esse ciclo, transponha esse ciclo, onde você perde a forma da forma. E no momento que você transcende esse ciclo, você compreende a luz sem forma. E você pode ficar em paz com isso.
Mas isso é análise da mente. Não é verdade? E aí eu falo assim, isso aqui tá. Tudo bem, aí vem o nome do olha lá, olha. Aí eu falo assim, não, não era de novo. Minha cabeça tá aqui. Não é isso. São os conceitos preconcebidos. Por isso, tanto insisto em falar, concebam os seus conceitos. Ponha de lado todos os preconcebidos. Eles foram propositalmente concebidos. E encruaram de tal forma ao passado do passado, do passado, do passado, que ele se tornou uma verdade absoluta na sua vida, onde você reprime aquilo que é verdade e abraça aquilo que é ilusão. Ei, você se deu conta que você abraça a ilusão? Você põe de lado a verdade? Ei, isso. Sim, eu falo que por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas gerações. Isso. E quando eu falo em geração, não estou falando encarnação. Eu coloquei isso numa visão turva. Eu estou falando de gerações, do teu passado, do teu passado, do teu passado, a tua árvore de passado. Aquela que te deu a informação desde quando você era pequenininho. E você tinha aquele como espelho da virtude da vida. E com isso, interiorizei essa verdade. Como você falou, eu nem sei de onde veio isso, mas ela está dentro de mim. E tenho isso como absoluta verdade. Isso é um engano, um absoluto engano, proposital, que lhe colocaram, a fim que você se perdesse nessa jornada simples da vida e trouxesse ela como a necessidade da resistência, a fim de poder ter uma ascensão da sua alma, da sua espiritualidade. Onde, de fato, essa alma fica aprisionada dentro desse corpo e ele te limita dentro daqueles conceitos que foram colocados como absoluta verdade. É isso que temos de raciocinar. Eu falo que toda vez, filha, que você entrou ao caminho da luz, é claro que você arbitra o caminho que quer. Porém, eu falo que, geralmente, no momento que você entrou nesse caminho de luz, ele é tão claro, ele é tão receptivo, que eu não quero outro caminho. Mesmo pelo que a vida ficou fácil. Não preciso mais resistência, não tenho mais sofrimento. Tenho compreensão. E toda vez que eu falo que a resistência ela vem por falta de compreensão, por plena ignorância. E quando eu falo ignorância, não é porque o ser é burro, não. É porque ele ignora o fato. Desconhece, essa é a palavra. A ignorância é o desconhecido. Então, no momento em que isso é desconhecido de você, eu falo que você não percebe. Como você falou, eu vi que essa luz cresceu dentro de mim. Só cresceu porque você percebeu ela. E você só percebeu ela porque você é parte dela. Senão você não teria essa percepção. É só por isso que você percebe. E eu falo que você enxerga porque você é luz. Reflete luz. É por isso que você enxerga. Senão você não enxergaria. Só vê luz quem reflete luz. Senão não enxerga luz. É simples. Esse é, como é que eu falo, intelectivo. Faz parte da porção intelectiva, da capacidade de raciocínio. Onde você sabe que de forma
como eu falei, que você divide ela em análise analítica, por forma analítica, eu falo que isso é uma verdade, pela análise do seu intelecto. E eu falo que você não precisa da análise do seu intelecto para provar que isso é uma verdade, é só sentir. É só sentir, muito mais fácil. Absolutamente mais fácil do que você analisar. E essa faz a porção simples da vida que eu falo. Muitos falam, eu passo por cada coisa. Eu falo, passa porque você arbitra essa coisa. A vida ela é do jeito que a gente quer e não do jeito que ela é. A gente arbitra sobre a vida que quer. A gente arbitra sobre a forma que a vida vai tocar a cada um. Isso é arbítrio. O sofrimento, ele é arbítrio. Por isso que eu falo que, quando falam a mim, eu tive momentos de felicidade. Eu falo, isso é um engano. A felicidade, ela é plena. Quando falaram para você, não existe a plenitude da felicidade. Ninguém é sempre feliz. Se você não for plenamente feliz, você nunca é feliz. Você nunca sentiu a felicidade. Felicidade é um estado que se encontra e não um instante por um fato. Isso é alegria, não é felicidade. E elas são bem distintas, absolutamente distintas. E a maioria tangencia a felicidade pelos fatos, pelas ocasiões, pelas possibilidades, não pelo sentimento. Então, não consegue nunca atingir essa plenitude dessa felicidade. É claro que a felicidade, ela transborda em alegria. Mas ela só transborda em alegria. Então eu falo que essa felicidade, ela vai transbordar em alegria. Há vários momentos, mas eu estou sempre feliz. Feliz com o que tenho, feliz com a possibilidade que estou, feliz pelo que sou. Então eu falo que felicidade é um estado que você encontrou na sua alma, no seu espírito. É isso que difere felicidade e alegria. Bem simples. Como a vida é. Uma jornada simples. Onde que eu falo que vocês, ainda como crianças, estão ao primeiro estágio desse plano, pois esse plano ele é formatado em vários ciclos, em vários estágios. E como crianças, têm a plenitude da capacidade de absorver da forma mais simples possível. Sem que isso traga uma lembrança firme, indesejada, montada pela casa. E quando você fala, temos de trabalhar isso, as necessidades da carne, e eu não estou falando da necessidade da carne, mas sim da ignorância da sua carne. Eu falo que você tem que trabalhar o esplendor da sua alma, a fim de encobrir a necessidade da sua carne. E com isso, acaba qualquer doença, acaba qualquer grilhão, porque perdi a forma da carne. Transbordei por cima dela, envolvi ela na luz divina, desabrochei aquilo que está dentro de mim, que é o amor, que é a vida. Alguém tem alguma pergunta? Sem ser de exercício?
Se deixar, eu falo. Falo um prazer. Porém, eu falo que a melhor fala, a melhor palavra, ela não vem da fala. Ela vem do verbo. Do vibrar. Sem necessidade de falar. É por isso que é o verbo. O verbo não é a palavra. O verbo é a vibração. Quando muitos colocaram aí a esses espíritos o verbo, quando se deu o verbo, o verbo não foi a palavra. O verbo foi a vibração, a emanência dessa vibração, dessa luz que somos. Que, através desse verbo, através dessa vibração, você está pronto para poder soltar a palavra. Desse caminho que, quando compreendido, ele não tem reforma, não tem sofrimento. É um caminho harmonioso, absolutamente prazeroso, pois a vida foi feita para ser prazerosa, absolutamente prazerosa. E se assim vislumbrarmos, é certo que assim será. Claro, filho. Então vai em frente. Eu quero fazer isso, juro, no fundo do meu coração. Mas está tão difícil, porque é isso que que ela falou, não está entrando em conflito comigo mesmo. Então, tem horas que eu tão quieta, até no trabalho eu estou tão quieta que parece que eu não consigo fazer um momento. Porque a minha cabeça não sabe como é que eu consigo ter compaixão. Eu quero. Está confundido. Compaixão com pena. Compaixão é aquilo que você vislumbra e pode interceder. Então você vai lá, vislumbrou, intercede. E no momento que eu intercedi, eu coloquei a alta vibração. No momento que eu entro a uma divergência, eu entrei em sinergia. Entrei em sinergia, entrei em baixa vibração. Me contamino e não elevo. E com isso, só me irrito. Só me rebaixo. Então, a compaixão é aquilo que você pode agir e elevar. Aquilo que você não pode fazer, através da compaixão, você tem que clamar. Então, quando você vê uma situação que você não pode tangenciar ela a favor de elevação, eu levanto meu pensamento ao Senhor, entro nessa comunhão, igualando as partes de cima e de baixo, e clamo. Clamo para que ele tenha compaixão. Pois ele pode interferir. Ele é o único que pode interferir em tudo. Absolutamente tudo. Por isso que clama. E não reclama. Então, por isso que falo que compaixão é diferente de pena. Então, eu falo, compaixão é aquilo que posso. E aquilo que não posso, não lateralizo. Clamo de forma vertical. Claro, filho, eu falo que não existe ação mais profunda do que você entrar em convergência e clamar. Não existe.
nenhuma ação mais eficiente do que o seu clamor. Isso, exatamente. Então não entra nesse sentimento baixa vibração, onde eu fico com penalizado desse aí, para coitado. Não, eu clamo ao Senhor, falo, Senhor, olha a situação. Nada posso fazer, mas tenho certeza que o Senhor tudo pode. Portanto, clamo ao Senhor por pela melhor situação, diz, quando não posso, de fato, exercer essa compaixão. E eu falo que cada ser, ele é o veículo da compaixão divina. Deus só tem as suas mãos, a fim de poder interceder pelo seu irmão. Mas tem as mãos certas, que vão, de fato, poder interferir e encaminhar. E eu tenho que reconhecer a minha incapacidade e clamar. E não reclamar. E nem entrar nessa sinergia a fim de poder baixar a minha vibração. E é isso que a maioria faz. Sente pena, entra em baixa vibração e nada faz. Então, de fato, eu tenho que clamar. E muitos falam, eu só posso orar. Como você só pode orar? Não existe ferramenta maior na sua vida do que a oração, do que essa convergência, do que essa união. Essa é a sua maior ferramenta. Não existe nenhuma outra maior. Deus te deu todas as capacidades. Mas nem todas elas você habilitou. Você escolheu, arbitrou. E dentro dessas que você arbitrou, você tem que estar pronta a servir. Vai, filho. É muito mais do que isso, né, filho? Perdoar é você relevar. Mesmo pelo quê? Eu falo que ninguém tem a capacidade do perdão. Eu falo que você pode desculpar, tirar-lhe a culpa. Você não quer nada de mal por aquilo que foi realizado a você. Mas o perdão cabe a Deus, única, exclusivamente. Nenhum outro. Pois Ele te criou. Ele é o Senhor do juízo. Então, eu falo que você pode extrair a sua culpa e não carregar nenhuma mágoa. Pois isso só vai lhe fazer mal e baixar a sua vibração. Então, você que coloca de lado, clama, fala, Senhor, pessoa, mesmo aquele que te atingiu, da forma mais profunda, da forma mais feroz. Se eu não guardo isso dentro de mim, não me atingiu. Não entrei nessa sinergia. Eu sou só atingido quando eu entro numa sinergia de convergência ou de divergência. Entrei em sintonia por convergência ou por divergência. Então eu falo que aquele que te atingiu, seja da forma que for, a única forma que você pode fazer é clamar. Perdoar as outras. Eu falo que você arranca qualquer sentimento do seu coração quando você retira a culpa. Que você entende, compreende que um ser só te fez mal por plena, absoluta ignorância. Como você pode querer fazer mal a você mesmo? E ainda falo que a sua ação, o primeiro que recebe ela é você mesmo. Cada um conforme as suas obras. Isso é lei. Isso é lei da regência. E o universo ele é regido por lei. E se você olhar direito, o cosmos, o universo, ele é perfeitamente regido por leis universais. Ele tem uma sincronia perfeita, senão tudo entraria em desordem.
Então, por que tudo está em ordem? Porque todo o universo caminha em ordem. Porque caminha dentro de uma lei. Então, eu falo que isso faz parte de uma lei de regência universal. Que eu falo que você é tudo aquilo que você realiza, você recebe em primeiro plano. Então, eu falo, se eu sou brando no meu crivo, com a ignorância daqueles que me atingem, eu sou brando no meu crivo comigo mesmo. E com isso, qualquer erro por ignorância que eu tenha cometido, meu crivo é leve, meu crivo é brando. Facilmente sou perdoado. Simples, não é? É a regência da vida. É a lei da vida. A regência do universo. E eu tenho que entender essa regência do universo a fim de poder ordenar a minha vida. Compreendeu, filho? É. Então, sou absolutamente leve ao meu crime. Estou sempre pronto a clamar pela ignorância daquele que me atingiu. Ou a ignorância daquele que vislumbra, solicitando a Deus, clamando a Deus ao melhor caminho necessário. E eu falo que a primeira forma de você buscar a retidão e a ordem na vida é o mergulho interno, a fim de poder se situar perante a tudo, perante a você mesmo, para que aí sim, com essa consciência, você rume de forma assertiva. Pois se você rumar em desordem, sem buscar uma coerência, de fato você vai sempre tangenciar a hipocrisia. Muito bom. E a essa hora, você já solicitou tudo isso. E vocês que trabalham esse trânsito mediúnico, também busque quebrar todos os conceitos que aí dentro te colocaram inconcebível. Tangencie essa troca mediúnica, essa fluência mediúnica, primeiro a essa ligação e esse reconhecimento dessa luz que está aí dentro, com a luz que está aqui embaixo, com a luz que está lá em cima. A fim que essa tua ligação, que essa possibilidade terceira, que no caso sou eu, que no caso é esses todos que aqui trabalham, buscar essa convergência. Dos seres iluminados. A fim que essa troca, de fato, ela traga todo esse esplendor de possibilidades lapidares. Então, eu falo que busquem essa forma. Toda vez que forem buscar essa troca.
mesmo que essa forma ela rompa com aqueles que estão acostumados a essa forma. Eu falo que cada ser ele é um ser distinto. E o que nos une é a convergência da sinergia do verbo, da vibração. Portanto, busque essa convergência nessa ligação. E essa ligação, de fato, vai lhe trazer amplitude da lapidação da sua alma. Eu falei para você que ia fazer um trânsito mediúnico, né, filho? Mas falo para você que esse trânsito mediúnico vocês vão fazer em exercícios da vida. Esse trânsito mediúnico vocês vão fazer a essa possibilidade desse trabalho em realização. Toda vez que vocês forem entrar nesse trânsito mediúnico, entrem primeiro nessa convergência, igualando embaixo e em cima, abrindo essa possibilidade para essa acomodação perfeita. E com isso, vão buscar a melhor forma para ajudar todos aqueles que em necessidade vão vir procurar essa coisa. E eu falo que no momento que eu me esplandeci, que eu desabrochei com a firmeza, com essa luz divina, eu vibro de tal forma que todos aqueles que o tocam, mesmo sem nenhum trânsito, eu estou pleno, a fim de poder proporcionar a melhor forma. Então você fala, você está falando que você não precisa desse trânsito? Eu falo isso mesmo. O que preciso? Da melhor conexão divina. Se assim faço, caminho de forma esplendorosa, prazerosa, eficiente, certo? Da luz criadora. Bem simples. É isso. Essa é a vida. Simples. Então, a fim de a gente poder encerrar essa, eu ia solicitar que todos levantassem. Vamos ver. E dessas mãos, a fim que entrássemos nessa oração, nessa convergência, clamando ao Senhor, que nos dê todo o entendimento, que dê toda a sabedoria, que a gente possa tocar de forma esplendorosa tudo aquilo que está em cima, quanto tudo aquilo que está embaixo. Fé é certeza da providência divina.